Nos dias atuais é muito difícil que alguém não tenha ouvido falar, pelo menos, sobre blockchain, criptomoedas, Bitcoin. E hoje a gente vai falar sobre Bitcoin. Mas primeiro de tudo, você precisa entender o que é blockchain e depois o que é criptomoedas. No vídeo anterior, a gente falou sobre blockchain. Se você ainda não viu, eu recomendo que você pause esse vídeo agora, venha no primeiro link da descrição desse vídeo e assista o que é a blockchain. Aí depois você volta para cá para entender o que é uma criptomoeda e o que é o Bitcoin. E agora vem a pergunta, o que é Bitcoin? Agora que a gente já sabe o que é uma blockchain e o que é criptomoeda. Embora existam muitas criptomoedas, hoje a gente vai se concentrar em Bitcoin. Em vídeos futuros, nós vamos falar da BNB, do Ether, da Ethereum, da HBAR, Monero, dentre outras inúmeras criptomoedas. O Bitcoin, basicamente, ele é uma moeda que não é controlada por nenhum governo, nenhum banco central, nenhuma entidade centralizada. Ela é controlada por milhares de usuários espalhados ao redor do mundo. E qualquer um pode ser o dono do Bitcoin. Basta que você tenha um node do Bitcoin. Ou seja, basta que você baixe no seu computador, ou então que você compre uma máquina de mineração de Bitcoin. O Bitcoin ele foi criado por uma pessoa que usou um pseudônimo, um nome fake, para não se identificar. Ele colocou o próprio nome como Satoshi Nakamoto. Só que o que aconteceu? Satoshi Nakamoto ele desenvolveu o Bitcoin, até com a ajuda da comunidade virtual. Porém, depois que o Bitcoin ele foi lançado e começou a ser usado, o Satoshi Nakamoto ele simplesmente sumiu do mapa. Ninguém nunca mais ouviu falar sobre ele. E dentro do código do Bitcoin, Satoshi Nakamoto nunca conseguiria controlar o Bitcoin. Por exemplo, se hoje o Satoshi entra, fica ativo, ele não consegue deletar transações, ele não consegue fazer nada, porque ele criou o Bitcoin pensando que o poder não deveria estar na mão do Estado ou de uma empresa sobre a moeda. Aliás, o Bitcoin é até uma forma de proteção contra o Estado e contra as centralizadoras, os bancos centrais. Porque quando o Estado ele começa a imprimir dinheiro de forma desenfreada, ele está criando uma crise, ele está fazendo com que a população perca o dinheiro, perca poder de compra. E essa perda, ela não pode ser restaurada. Então, o Satoshi Nakamoto, ele era alguém que era favorável a um sistema mais livre, com menos opressão do Estado. E aí, ele criou o Bitcoin, que virou uma grande moeda mundial. Hoje, o Bitcoin tem um market cap bilionário e já chegou até mesmo a ser trilionário. E a tendência é que esse market cap, esse preço do Bitcoin, fique cada vez mais caro. Porque ao contrário do que faz o Estado, o Bitcoin ele tem uma quantidade limitada de criptomoedas. E cada vez fica mais difícil minerar um Bitcoin, que a cada 4 anos é cortado pela metade. É o chamado halving do Bitcoin. A tecnologia do Bitcoin é basicamente a blockchain, que é mantida por mineradores espalhados ao redor do mundo, como já conversamos, e são esses mineradores que mantêm a rede em funcionamento. Então, cada vez que uma pessoa transfere uma determinada quantidade de Bitcoin para uma carteira, ele paga uma taxa e essa taxa vai para o minerador. Um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. Um satoshi é basicamente a menor unidade do Bitcoin. Assim como o real tem os centavos, ou seja, um real equivale a 100 centavos, um Bitcoin equivale a 100 milhões de satoshis. O Bitcoin ele pode ser usado como uma moeda de troca, uma forma de armazenar valor, ele já é aceito em empresas. Existe um sistema que se chama Light Network, que é basicamente uma tecnologia que criaram para que fosse possível transferir um Bitcoin de forma muito barata e instantânea. Então o Bitcoin ele pode ser usado como moeda de troca, como uma forma de pagamento. Porém, o Bitcoin também pode ser usado como uma reserva de valor. A tendência é que com o passar do tempo, quanto mais o Bitcoin vai crescendo, mais ele vai ficar estabilizado, mais estável ele vai ficar. Então ele vai conseguir ser uma reserva de valor.
para armazenar quantidades de dinheiro. Diferente do Estado, se você armazena, por exemplo, $1.000 daqui a algum tempo, justamente por conta da inflação, esses $1.000 vão ter perdido o poder de compra. Então esses $1.000 vão valer cada vez menos. Até que, por exemplo, daqui 10 ou 20 anos, o dólar vai ter perdido praticamente todo o poder de compra. A níveis de comparação, o real hoje já perdeu mais de 85% do poder de compra. E o dólar também. Então percebe que, diferentemente do dólar ou do real, o Bitcoin é o contrário. Quanto mais o tempo passa e quanto mais as pessoas adotam, maior é o valor do Bitcoin. Então, ele passa a ser também um investimento, porque hoje você armazena uma quantidade determinada de dinheiro em Bitcoin e amanhã, diferentemente do que acontece com o Estado que desvaloriza, a sua quantidade vai ter valor muito maior do que ela tem hoje. O Bitcoin ele tem um grande desafio pela frente, que são principalmente a regulamentação e a capacidade de expansão da rede. A Light Network ela conseguiu resolver a questão da capacidade de expansão da rede. Então hoje as transações que são feitas através da Light Network, ela não sobrecarrega a rede do Bitcoin. Se você quiser entender um pouco mais o que é a Light Network, deixa aqui um comentário que eu faço um novo vídeo explicando. Mas agora o próximo problema, que é a regulamentação, isso sim vai ser um grande desafio. Por quê? Quando você tira do Estado o controle sobre o dinheiro, você tira do Estado aquilo que mantém ele no controle da população. Então, o Estado ele tende a não querer o Bitcoin como uma moeda de curso legal, como uma moeda legalizada. Então, as suas regulamentações devem ir no sentido de dificultar o Bitcoin e as transações. Mas hoje a gente tem, por exemplo, satélites que garantem que o Bitcoin pode ser transacionado. Então, ainda que, por exemplo, todos os países proibissem o uso de Bitcoin, o Bitcoin continuaria rodando através dos satélites. Só que aí a gente também tem um outro ponto. Por quê? Grandes empresários, grandes investidores, grandes empresas de tecnologia enxergam no Bitcoin uma forma de proteger o próprio capital. Então elas tendem a tentar proteger o Bitcoin. Grandes bancos já viram que o Bitcoin é o futuro. Então, por exemplo, tivemos recentemente uma questão polêmica, que foi a limitação de 2% de investimento que os bancos europeus poderiam fazer. Mas determinados banqueiros não gostaram. Eles queriam que isso fosse elevado para pelo menos 5%. Aí fica a questão, por que o Estado quer limitar o quanto que um banco pode ter de Bitcoin? E por que os bancos querem ter mais Bitcoin do que o Estado está autorizando? Fica para um vídeo futuro a gente conversar sobre isso também. Mas para concluir, a gente pode ter a certeza que o Bitcoin mudou a história da humanidade. A história da humanidade nunca mais vai ser a mesma. Depois que o Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin e deu para o mundo uma nova forma de ver o dinheiro, toda a história da humanidade foi alterada. Ao ponto que, hoje, o próprio governo usa a tecnologia de blockchain. O próprio governo já lançou a sua criptomoeda, a sua CBDC. Então, eles estão tentando se proteger. Um exemplo muito claro é o Pix, que é usado no Brasil. Pelas palavras do próprio responsável pelo Banco Central, ele mesmo disse que o Pix era uma resposta ao Bitcoin. Então o Estado já se sente ameaçado pelo Bitcoin. O Bitcoin ele é descentralizado, o Bitcoin ele é seguro, com a Light Network as transações são instantâneas e o Bitcoin ele é o futuro. Apesar de todos os desafios, o potencial do Bitcoin até o momento é inimaginável. Eu aposto que isso pode ter gerado um monte de perguntas na cabeça de muitas pessoas. Então, deixa aqui nos comentários, eu prometo que eu vou tentar sanar todas as dúvidas e vai até servir de ideia para novos vídeos que vão ser lançados aqui no canal. Então, novamente eu vou te lembrar que aqui na descrição do vídeo
você pode encontrar links para se cadastrar em corretoras, para comprar suas primeiras criptomoedas, seus primeiros satoshis. Eu vou deixar também um link para você comprar em qualquer lugar que aceite cartão de crédito ou cartão de débito, usando as suas criptomoedas. Você pode ter várias criptomoedas, incluindo o Bitcoin, e cada vez que você passar o cartão, vai ser descontado das suas criptomoedas. Isso, para mim, é incrível, porque leva a adoção das criptomoedas a um nível que até há pouquinho tempo atrás era inimaginável. Você poder pagar com criptomoedas em qualquer comércio. E o cara nem precisa querer aceitar Bitcoin, porque você vai pagar usando o cartão. O cara recebe em real, mas você paga em Bitcoin. Não se esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!